Olá, queridos aspirantes ao diaconato. Estamos juntos para mais uma aula e espero que vocês estejam bem e que neste dia possamos também abrir o nosso coração, nosso entendimento para começar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos e aqueles que não entraram ainda, quando entrarem, possam também participar aí deste momento. E, ao mesmo tempo, eu quero orientar, Então, anote as suas dúvidas e depois aí nós vamos fazer uma live só com as dúvidas, de todo o conteúdo. Então, não perca nenhum momento aí para poder aproveitar da melhor maneira. Vamos lá, então? Então, começando, já vamos colocar aqui a nossa tela. Nós já estamos na 5ª aula de escatologia. E nesta 5ª aula, seguindo este nosso procedimento aqui, nós vamos falar sobre o inferno. Não fique preocupado, não se assuste, mas a gente está numa sequência. Primeiro falamos da parousia, depois da ressurreição, falamos da morte. Quinta-feira passada falamos do céu. E agora vamos falar do inferno. E na próxima quinta-feira, aí vamos fechar essa sequência falando do purgatório. E aí no outro sábado, aí eu tenho um resumo de todo esse conteúdo. Nós vamos fazer já aproveitando as questões que você tiver aí de dúvidas. Nós vamos fazer uma aula aí com todo esse resumo, inclusive esse resumo vou disponibilizar para todos vocês, ok? Então vamos caminhar. Hoje a nossa aula não demora muito, mas é importante a gente aproveitar esse momento aqui, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala do inferno, nós começamos também a pensar numa profundeza, num lugar onde não existe ali muita harmonia, Na verdade, não existe harmonia, Por isso que às vezes tem aquele dito popular, que inferno, Na verdade, assim, que barulho, que bagunça, que falta de harmonia. Então, essa é uma das ideias que a gente tem. Mas escreva aí, escreva aí a tua ideia de inferno também, para na outra semana a gente fazer aí na avaliação final aí poder comentar um pouco, se mudou a tua ideia, o teu pensamento ou se não mudou. Dentro do contexto escatológico, a gente pode no Antigo Testamento começar a resgatar algumas ideias de como que eles falavam da ideia do inferno. Então, a revelação progressiva, desde o Sheol, chamava o inferno de Sheol, onde estão tanto justos como injustos, até o Sheol, onde há graus. Os ímpios estão no mais profundo do Sheol. Então, assim, da mesma maneira que a gente falou do céu, um desejo, um querer de viver a vida plena, a felicidade eterna, o gozo eterno, como a gente falou. Então aí a ideia do inferno é o processo inverso, o distanciamento. Então no Antigo Testamento o Sheol era tanto para bons e para maus, mas se a pessoa é boa, mas ela não tem o desejo de viver a felicidade, de chegar a Deus e vai se afastando, então também aí ele vai fazendo um processo regressivo, um processo que não vai para a alegria e sim para a tristeza. Então, dentro dessa questão, aí no Novo Testamento a gente tem 23 ocasiões nas quais o Evangelho se refere ao fogo do inferno. Muitas expressões fala da geena, do abismo, do forno de fogo, trevas
exteriores e tantas outras que a gente lembra também, né? E hoje eu esqueci a água, só depois aí eu vou buscar a água também, né? Vamos lá. Então vejam, essas expressões a gente vê em 23 ocasiões no Evangelho, nos Evangelhos, falar desse distanciamento do céu, né? Que é a ideia do inferno. João Paulo II, São João Paulo, ele em um determinado momento ele disse: as imagens com as quais a Sagrada Escritura nos apresenta o inferno devem interpretar-se corretamente. Expressam a completa frustração e vacuidade de uma vida sem Deus. Então aqui uma definição importante que o Papa João Paulo II coloca, né, de uma vida frustrada, né? A pessoa não se encontrou, né? Não encontrou Deus na sua vida. Uma vacuidade, né? Um vácuo, né? Um vazio, né? E esse vazio sem Deus, né? Vazio sem Deus. O inferno, mais que um lugar, indica a situação em que acaba por encontrar-se quem livre e definitivamente se afasta de Deus, manancial de vida e alegria. Então aqui, João Paulo II, ele coloca, né, essa realidade, né, de que o céu não é um lugar, mas é uma situação. E essa situação, ela entra, né, a pessoa numa frustração, a pessoa frustrada com a vida, com o mundo, com a religião. Então ela acaba se esvaziando e aí fica esse vácuo, porque aí não aceita a ideia de Deus na sua vida, né? E aí sim a pessoa ela está trilhando um outro caminho, né? E aqui outra coisa que o Papa João Paulo II colocou, que a pessoa livre e definitivamente, né, se afasta de Deus. Então também é uma decisão. Não querer Deus é de fato buscar, né, a ideia de inferno, né, a ausência de Deus, e a pessoa que não quer Deus, a pessoa se esvazia. E esse vazio ele está dentro do quê? Dentro dessa situação de inferno, né, que não é uma situação alegre. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, vínculo entre o batismo e a ressurreição. Quando a gente fala do céu, é a pessoa realizando, né, a vida sacramental também no seu dia a dia. Agora, quando a gente fala do inferno, é a pessoa negando até aquilo que recebeu, né? Recebeu, mas não aceita, então ela começa a negar, e a negação também distancia a pessoa, né, da realidade do céu e aproxima mais para uma realidade de inferno. A sua existência é ensinamento constante dos padres e dos símbolos de fé, né? Só alguns gnósticos falam de aniquilação dos que não se salvam, atualmente repetido pelos adventistas e pelas testemunhas de Jeová. Mas esse não é o nosso caso, né? O inferno não é uma situação como a gente viu lá atrás. Deixa eu até voltar aqui, ó. João Paulo II falou. Aqui, ó, não é um lugar, né? Mas é uma situação em que acaba por encontrar-se quem livremente e definitivamente se afasta de Deus. Então a pessoa escolheu não querer Deus, ela automaticamente escolheu o outro lado. E ao escolher o outro lado, né, ela está vivendo outra realidade, né? Então o inferno existe, né? É um símbolo também para a gente pensar a nossa fé, né? E aqui, ó,
a verdade definitiva é definida também em vários concílios, né? A gente está no nosso curso sempre retomando, mesmo não aprofundando, mas retomando momentos da igreja onde determinados assuntos foram colocados, foram refletidos. Então aqui o concílio de Latrão, né, falando da eternidade das penas, né, depois aí o concílio de Lyon, concílio de Florença, né, condenação depois da morte, né, então toda a questão da infidelidade, né, também ao amor de Deus, né, então isso daí foi muito falado. Mais uma vez resgatando esta bula papal, né, Benedictus Deus, né, de 1336, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas dos que morrem em pecado mortal descem, depois da sua morte, ao inferno, onde são atormentados com penas infernais. Na verdade, quando se chega a esta conclusão, é o limite, né, de aceitação, de misericórdia e de uma consciência da pessoa falar, eu não quero Deus na minha vida. Então, até para viver o inferno, a pessoa precisa negar a Deus. Ela precisa ter consciência do que ela está falando. Porque a pessoa inconsciente, a misericórdia é o caminho. Agora, a pessoa consciente e definitivamente, por isso que o Papa João Paulo II falou, foi para esse momento, né? Esse momento de viver a busca de uma misericórdia, né? A busca da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus para que o inferno esteja vazio, né? Mas diz alguns teólogos que se o inferno existe, alguém pode escolher ir para lá. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não permite. Mas Ele não permite desde que a pessoa queira, no último momento, ou até no momento, a gente vai ver do purgatório, né? Até no momento do seu expurgo, né? Da sua purificação, a pessoa desejar mudar. Né? Agora, não querer mudar, não querer Deus, então ela escolheu o outro caminho. Dentro dessa realidade ainda, né, a existência de um castigo eterno já está revelado no Antigo Testamento. João Batista e Jesus serviram-se de algumas expressões do Antigo Testamento. Né? Quais expressões? Né? Um exemplo. O seu verme não morrerá, o seu fogo não se apagará. Isaías 66. Também conferir Marcos, capítulo 9. No Novo Testamento, o caráter definitivo da exclusão do céu aparece em muitas passagens. Então, a pessoa que não quer o céu, então ela vai querer o quê? O inferno. Ela vai querer outro caminho, que não seja o caminho da alegria. E também muitas outras passagens aparecem também, e aqui o magistério, né? Então, dentro dessas questões, o magistério definiu a eternidade do inferno. Já no Sínodo de Constantinopla, lá atrás, 543. E depois, no Quarto Concílio de Latrão, sem contar com símbolos da fé. Repetiu recentemente na Constituição Lumen Gentium. Olha aí, Constituição Lumen Gentium, aí do Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, lá no número 7, Paulo VI, né, fala na sua profissão de fé. Né? E o Catecismo da Igreja, né, no número 1033 até o número 1037. Então, isso daí é tarefa de casa, né? Consultar o catecismo. Eu até tinha colocado aqui, mas eu falei, não, eu estou dando as coisas muito fáceis, né, para vocês. Então, agora vocês vão pesquisar um pouquinho
E aí a gente vai conversar em outro momento também. Então essa ideia do inferno, né, como algo presente também na vida do ser humano. E aí o catecismo vem nos orientar a essa situação, ok? Vamos aqui para frente. Aqui algumas imagens, sempre, né? Esses textos aqui com algumas imagens, né? Não para nos assustar, mas sim que é uma imagem que está no nosso imaginário, né? A questão do inferno, né? Então, a sua verdade é ensinada pela revelação e definida como dogma de fé pelo magistério. O inferno, então, o magistério fala que existe, que é a ausência de Deus. Deus não está presente. Então, como que a gente vai para o inferno? Quando a gente não, em plena consciência, quando a gente nega a Deus. Não queremos Deus na nossa vida. Há 2 tipos de penas no inferno. A pena de dano e a pena de sentido. Nós vamos ver aqui, a pena de dano, como que funciona. Segundo o magistério. Lá no catecismo, né, falei que não ia mostrar, né, do catecismo, mas aí eu fiquei com dó. Aí eu vou mostrar. Então, aí no catecismo, no 1033, aí fala da pena de dano. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. Então vejam, da mesma maneira que a pessoa tem o desejo, o querer de ir para o céu, ela pode, em sã consciência, negar, né? no seu pecado mortal, assumir que aquilo faz parte da vida dela. E ela nega a Deus. Então está separado de Deus para sempre. Então isso daí é uma coisa muito, muito ruim, né? Pecado mortal. No catecismo, lá no 1035, fala que a principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus. É o não querer Deus. Então supõe para sempre desesperação, vazio e contradição interior, né? Solidão, o ódio, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar muito esses elementos, né? Por isso que a gente tem até as psicólogas nos ajudando para trabalhar esses sentimentos, né? A gente não alimentar a solidão, não alimentar o ódio, vaidade, né? Com isso a gente vai ficando vazio, né? Aquela vacuidade que a gente falou lá atrás. E aí depois a pessoa começa a questionar, mas para que Deus? Se a minha vida está do mesmo jeito, está pior. Por quê? Porque a pessoa foi entrando numa solidão, né? Numa raiva profunda que ela acaba perdendo, né? Ali o seu sentimento de esperança. E ao perder o seu sentimento de esperança, ela pode também criar uma intenção reta de que a vida dele não depende de Deus. Não depende do outro e não depende de Deus. E aí ela começa a tomar isso para si, né? Como algo verdadeiro. Então vejam como que as coisas são complicadas. E aqui mais, então, o ódio, a solidão, privação da companhia da humanidade santíssima, do Senhor, da Virgem Maria, dos anjos, dos santos, e não alcançar jamais a glória do corpo. A pessoa começa a negar todos os valores, né, da fé, todos os valores humanos. Então, isso daí a pessoa começa a viver, de fato, um outro caminho. Então, como o catecismo coloca, esses são penas, né, penas aí mortais. Pena de sentido, o pecado mortal traz consigo não só o afastamento de Deus, mas também o relacionar-se de maneira desordenada com as criaturas. A pessoa que
de fato se isolou, né? Se desligou de toda a realidade humana, né? A esta segunda desordem corresponde a pena de sentido. O Evangelho refere-se com frequência a ela. Então, qual que é essa pena de sentido? Os santos padres dizem: este suplício sensível atormenta já agora os demônios e as almas condenadas. A doutrina católica é um fogo eterno, difícil de explicar. Seria instrumento da justiça divina, que lhe confere com a sua onipotência o poder atuar sobre os espíritos e as dores proporcionadas à gravidade dos pecados cometidos. Então a gente deve ter em conta, diante dessa realidade, o seguinte: Deus, ele apostou seriamente na liberdade do homem. Então, quando a gente fala de inferno, a gente precisa, nessa realidade da ausência de Deus, começar a entender quem é Deus na nossa vida. Então, Deus apostou seriamente na liberdade do homem. E o que aconteceu? Não sabemos o que sucede entre Deus e a alma, né? Porque ninguém voltou para falar. Mas só que assim, o ser humano, mesmo sendo uma pessoa ruim, uma pessoa desordenada, mas se ao final ela busca em Deus, nós não podemos condenar, porque nós não sabemos qual a relação de Deus com a nossa alma, né? Com o nosso iniciar, nosso continuar eternamente. Então, ou a gente continua eternamente na graça ou na ausência. A graça é o céu, a ausência é o inferno. Mas é só Deus, não é só Deus que vai poder resolver isso. Nós não. Propriamente é o homem que escolhe separar-se de Deus. Então essa é a decisão. Querer, graça, céu. Não querer, se afastar e realidade de inferno. Nós devemos ter em conta também que o problema da reparação das injustiças na terra e o da justiça infinita de Deus. Então aqui está dentro do conceito de misericórdia. Se a pessoa ela identifica na sua vida as injustiças e ali o seu pecado, mesmo que seja mortal, mas busca a misericórdia e a reconciliação, então ele busca a Deus. Agora, não é isso que eu quero. Eu quero viver essa situação. Eu me afastei. Então, livre, ele tomou outra decisão. E a quinta, ter em conta o caráter de advertência medicinal, que tem a revelação de Cristo sobre a existência do inferno, mas não simples ameaças. Quem é a própria verdade não se serve da mentira para salvar. Então aqui não adianta falar, bom, no final todo mundo se salva. Não, há um processo, porque senão aí cada um viveria de qualquer jeito. O processo humano, o processo da nossa vida é o que vai identificando, o céu, a graça de Deus ou o distanciamento de Deus, o inferno na nossa vida. Daí depois aí, esse momento da passagem, que não cabe a nós, mas sim a Deus, é o momento de saber para onde nós vamos. Para onde nós vamos, a reta intenção que a gente tinha das coisas. A gente pode ser, aí falar uma coisa e viver outra. Ser uma coisa e depois aí, na realidade, ser outra, mostrar-se outra. Mas para Deus a gente mostra o que de fato nós somos. E Ele nos conhece. Mas nós temos em vida essa possibilidade da mudança. Possibilidade do acerto. Mesmo no erro, o acerto.
Porque você erra, você aprende com o erro, aí você caminha. Agora, viver no erro, não aceitar a misericórdia, são sinais muito profundos, né, de que a pessoa ela não reconhece Deus na sua vida. Então não é uma simples ameaça, mas a própria ação do ser humano pode caracterizar para onde ele quer ir, né? Ok. Vejam que hoje foi mais rápido, né? Agora eu tenho aqui as orientações, né? As orientações que a gente falou na aula passada. Eu queria retomar um pouco isso com vocês, para essa semana vocês me mandarem o vídeo, tá? Então a primeira ideia aqui, ó, gravar um vídeo de 30 segundos ou no máximo 1 minuto para a pastoral vocacional. Esse vídeo é o seguinte, eu coloquei aqui um exemplo. Você vai falar, olha, meu nome é fulano de tal, sou da paróquia tal, na cidade tal, minha família, se você tiver a família do lado, né, já mostra a família, e estou terminando o curso da escola diaconal, né, de preparação para o diaconato. E como foi esse curso para você? Foi muito bom, aprendi muito, amadureci a minha fé, o meu desejo de servir a igreja como um diácono permanente. E foi tão bom para mim que agora eu quero te convidar para vir fazer essa experiência. Pronto. O que eu falei aqui, acho que deu 30 segundos. Então, uma coisa rápida, né? Mas aí você grave, né? Para não ser só o texto. Aí você grave e mande aqui para nós. Tá? Pode mandar ou no meu e-mail que eu coloquei, ou no WhatsApp. Para quê? Para que eu possa depois fazer um material de divulgação. E esse material de divulgação nós vamos divulgar na diocese toda a partir do final do ano agora, a partir de dezembro, já convidando os futuros candidatos para a escola diaconal. Então aqui, ó, também embaixo, né, coloquei lá, vamos ter aulas até julho. Então, julho a gente encerra o período aí acadêmico. E aí até o final, aí depois o Dom Marcos vai adiantar isso para vocês, mas a ideia é que depois desse período aí tenha um processo aí de acompanhamento para vias de fato, né, para ordenação, né, desde o retiro, né, da questão pastoral, dos escrutínios, né, da aceitação, né, do sim, né, da diocese para a ordenação. Então aí, uma vez feito esse processo, aí isso vai acontecer depois do término. Então, ao terminar as nossas aulas, então aí vai acontecer um outro acompanhamento, e aí o nosso bispo vai estar acompanhando mais pessoalmente a cada um de vocês. Então, só para você já se organizar. E como a gente não tem as aulas presenciais, eu falo para vocês, procurem participar, né? Participar desses 2 horários que a gente disponibilizou, né? Que foram vocês mesmos que escolheram, né? Quinta-feira, às 4 horas, e no sábado, às 4 horas também, para que aproveitem esse momento. E depois, para concluir esse curso, né, pensando no reconhecimento, né, da faculdade, e depois aí para ter isso como algo mais oficial ainda, a gente precisa concluir o curso não só cumprindo a carga horária, que graças a Deus a gente tá aí se esforçando, mas para ter um instrumento de avaliação. E qual que é o instrumento de avaliação numa faculdade, né, num instituto? Seria o TCC, né, que seria o trabalho de conclusão de curso. Pode ser uma tese, pode ser um trabalho mais detalhado, mas no nosso caso, a proposta seria você, dentre todas as disciplinas que você estudou, a escolher uma das disciplinas e, à luz daquela disciplina, trabalhar um assunto, né, com começo, meio e fim. Né, um assunto ligado
a realidade aí pastoral, a realidade da igreja no momento, né? Então, esse artigo de conclusão de curso, assim que a gente terminar o nosso curso de escatologia, aí eu já quero pelo menos umas 2 aulas, né, trabalhar com vocês, né, desde a questão prática, a questão aí, né, de argumentação, de entendimento, para que vocês possam começar já a escrever, não deixar para julho para entregar, né, mas já começar a pensar e começar a estudar, né, aproveitar aí que as coisas ainda estão restritas, a gente tem um tempo para ficar em casa, para se organizar, então fazer esse artigo de conclusão de curso, né? Uma vez terminando o mês de julho de 2021, você entregando o artigo de conclusão, então esse período da escola teológica, da escola diaconal, a gente termina. Vamos fazer até uma missa com formatura, com tudo. E aí sim, aí vem esse segundo passo, que é o passo que eu desejo que todos os 10 que até agora estão perseverantes continuem e sejam ordenados. E uma vez que isso concretizar, vai ser uma festa para a igreja, vai ser uma festa para as famílias, vai ser um ministério ordenado que vai ajudar a nossa igreja a dar um novo passo, né? Um novo passo na evangelização. Eu acredito muito em cada um de vocês. Sei daqueles que podem mais, daqueles que podem menos, mas nunca abaixo da média. Então é nisso que eu acredito, que eu já falei para o bispo. Eu acredito em cada um deles. Agora, eles também precisam acreditar, né? Você precisa acreditar em você para que isso aconteça, tá certo? Então é um pouco essa ideia que a gente está trabalhando, né? Então aí, por hoje nós vamos ficar por aqui, mas a tarefa para essa semana, para quem não entregou ainda, é a questão de gravar esse vídeo, né? Pega o celular, né? Se você tem o tripé, vai fazer um negócio mais organizadinho, faz ali, organiza, né? Ou você pega e faz você mesmo, né? A gravação. É legal aparecer a tua imagem, aparecer a imagem da tua família. Para quê? Porque o diaconato não é só o diácono, né? O diaconato é a família que está abraçando também essa missão do diácono. Então é importante a gente ter essa condição também dentro do nosso vídeo. Depois aí eu vou organizar aqui com o meu material e tentar fazer uma edição, né? São 10, se cada um gravar 1 minuto, são 10 minutos, né? Desses 10 minutos nós vamos ter o quê? Vamos ter aí, eu vou ter que editar de uma maneira que com 1 minuto no máximo a gente tenha um spot para mandar para a internet, né? Mandar para os canais, para os grupos, para que as pessoas possam ver. Primeiro, ver o resultado da escola diaconal e depois aí se sentir, né, convidado a fazer a experiência. Mas todo o candidato ao diaconato tem que ser indicado, né, pelo padre, né? Então aí é importante, se a pessoa tem interesse, aí você já tem que orientar, né? Olha, você tem que se aproximar, né, do padre da tua paróquia, né, para conversar, para manifestar o desejo, para o padre também aproveitar e acompanhar. Tá certo? Então vamos ficar por aqui hoje, né? Um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus, um bom final de semana, né? Festa de Cristo Rei, fechando o ano litúrgico, e aí queremos começar agora nesse tempo do Advento, a partir da semana que vem, né? Nos preparar para a vinda do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até mais.